E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. O quiz de hoje, novamente, eu recebo o professor Edriano, professor de História. O primeiro ficou empatado. Em homenagem a ele que detesta trocadilhos, olha a blusa de hoje. Já manda esse vídeo para todos os amigos, compartilhe nas redes sociais porque tá maravilhoso. Segue a vinheta. Meu nome é Adriano, eu sou professor de História. E tenho certeza que a minha experiência vai levar a vitória. Ele é muito jovem, eu vou vencer. Meu nome é Thales, eu sou professor de Física. E apesar da longa amizade com o Adriano, eu vim pra ganhar. Eu vou ganhar. Galera, então vamos para mais um quiz muito aguardado depois do sucesso que foi o primeiro quiz com o Adriano. Adriano que é o cara que não está na internet, né? Voltei. O mito da história de Belo Horizonte. Bom, primeiro quiz, empate, né? Lembrando que o Adriano, ele propôs, e nós vamos manter nesse quiz, uma logística um pouco diferente do que vocês estão acostumados de ver aqui, né? A ideia é que quando ele for fazer a pergunta de história, que tenha um contexto físico antes. E quando eu for fazer a pergunta de física, que tenha um contexto histórico. É só pedir para elevar o nível, né? Afinal de contas, os trocadilhos espero que sejam abandonados. Ah, eu não gosto de trocadilho, não. Eu imagino que não, né? Mas vamos torcer para ser de alto nível dessa vez. Beleza. Vamos começar então? Você começa, eu começo? Eu começo a primeira Quer começar? vez, você começou. Eu comecei Agora que eu já conheço o jogo, eu vou começar dessa Eu vez. estudei, rapaz. Você preparou. Eu estudei. O que foi? Eu Sentiu tô a achando pressão. que esse eu vou ganhar. Ok. Vamos mandar pra mim? Ok. Qual é a primeira pergunta? 3 opções. Vamos lá então. A primeira pergunta fala a respeito das ondas sonoras. Sabemos a importância do estudo das ondas sonoras na física. A compreensão das ondas sonoras é fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento de um teatro. Como o teatro tem a sua origem em uma civilização antiga da história, minha pergunta é simples. Qual civilização da história deu início ao teatro? São 3 opções. Civilização grega, romana ou persa. E aí, Thales? Qual a resposta? Rapaz, então, o teatro... Você já fez aula de teatro, não já? Já fiz aula de teatro. Você já fez aula de circo? Você tem um perfil de que já fez aula de circo. Já, eu faço. Movimento de circo. Teatro Entendi. já fiz. Teatro Já eu gosto fez de teatro. teatro. Eu gosto de teatro. Você gosta, né? O Que é isso? Eu não sei o que eu fiz, mas era uma interpretação de uma foca. Cara, você tem que treinar mais, né, cara? Ok. Você parou de fazer aula já? Parei há muito tempo. Então, o teatro, cara, eu acho que não é romano, porque quando fala romano, eu penso nos caras, sabe, soldado. Sim. Esses caras não estão ligando Você pra pensa arte. no Coliseu, É. numa arena de espetáculos, é isso mesmo. Você Agora não tem você que me pensar confundiu, né? Roma, não. Roma, não, você não pensa Roma. É isso mesmo. Você Você me- exclui Roma, que Roma não tem teatro. É isso mesmo. Roma... Você me confundiu. Tanto que agora. ninguém nunca ouviu falar do Coliseu, que é um local de apresentação, de espetáculos, né? Mas é isso, tá certo. Roma tá fora. E aí? Vamos pra próxima. Pensa faz tapete, não tem os trem assim? Perfeito. Tapete Eles só persa. fazem tapete, é esse mesmo. Eu acho, civilização é a única de coisa que eu sei de persa é tapete. É perfeito. Os caras são referência, né? Correto, Até correto. hoje. Eu acho que é Grécia. Um ponto pra Thales. A resposta É mesmo? Grécia. Muito bem, mandou Que muito bem. isso, rapaz. Apesar Mas de você eu ter achei- eliminado Roma daquele jeito horroroso, Aham. mas sim, a resposta é Grécia. Você, Não, você mas mandou quando você muito falou, bem. eu lembrei do Coliseu ali, eu falei, é mesmo, quase que eu fui de Roma. A Grécia, não sei se você já ouviu falar daqueles teatros de arena. Sim. Até hoje são objetos de visita nas ruínas antigas. Sim. Então, para eles era muito importante o teatro e, de certa forma, o teatro foi apropriado pelos romanos. E legal você ter falado que os romanos eram mais violentos, porque muitas das apresentações de Roma era luta de gladiadores. Então, sim, você tem razão. Perfeito. Apesar É um delas filme serem... bom, né, rapaz? Apesar delas serem teatrais, eram mesmo violentas. Então, você mandou bem. Não, mas peraí, o Gladiador, ele é teatral? É teatral. Se você lembrar das principais batalhas do filme Gladiador, você vai descobrir que lá no filme as batalhas eram conectadas com temas históricos, como as guerras médicas, sim. Eram... Ah, sim. Não, gostei da pergunta. Vou fazer uma pergunta boa pra você aqui. Ok. A minha pergunta é a seguinte. A história fala muito do iluminismo, né? Perfeito. O iluminismo que é aquele período, podemos dizer período? Período que do século XVIII, chamado vai- século das luzes. Das luzes, né? Que vai iluminar o antigo regime mercantilista, absolutista. As 3 últimas frases suas foram horríveis, não tem nada a ver isso com Sei. o iluminismo, mas vamos continuar. O iluminismo, Ele o ilumina século o quê? das luzes, ilumina as ideias, ilumina a forma de pensar, ilumina os homens do período para contestar o mercantilismo, Sim. o absolutismo, é isso mesmo. Perfeito. É, Não, ok. então tá ótimo, né? É isso
que você disse. Pra contestar, era isso que eu queria dizer. É isso mesmo. A minha pergunta é a seguinte, já que nós estamos falando de luz, né, o século das luzes e tal... Perfeito, já sei o que você vai fazer, é isso mesmo. A minha pergunta é a seguinte, dentre as 3 cores, vermelho, verde e azul... Ô, Thales, eu sou daltônico, mas você não vai fazer pergunta de cor. Você é daltônico? Eu sou daltônico. Ah, qual é? Eu não sabia disso, não. Não, falando sério, Sou seu eu amigo não há sei anos e não sabia que você era diferenciar daltônico. o vermelho do verde, não é possível. Você não vai fazer pergunta de cor comigo. Não, você não é daltônico, não, você tá me zoando, Não cara. sei, Que isso, a gente tem 6 anos de amizade, você não não falou que você é sei, eu daltônico. não sei, tem cor, não sei, de verdade, boa, eu sou daltônico. No exame do Detran eu errei 5 cores em 7, eu sou daltônico. A minha pergunta é a É seguinte, conceitual, eu consigo responder. dentre as 3 cores, vermelho, verde e azul, qual delas tem o menor comprimento de onda? Vermelho, não tem nem o que pensar o resto. Verde, vermelho e azul, vermelho, sem sombra de dúvida. Menor comprimento de onda? Menor comprimento de onda, pra dar aquela cor tão intensa, nem que seja vermelho. Exatamente, a resposta é vermelho. Errado. Errei? Errado. Por que eu errei? Intensidade não tem nada a ver, né? Não, você tá zoando. Não. sabe? O fato de ter menor comprimento de onda, lembrando, gente, tem menor comprimento de onda quem tem maior frequência, não é isso? É, porque a velocidade é a mesma. E dentre as 3, a que tem maior frequência é o azul. Lembrando, né? O azul, violeta, tá lá no final do espectro, né? Então o azul tem menor comprimento de onda. Chutaria o azul. Peraí, deixa eu entender. Você consegue localizar alguma coisa azul aqui? Azul eu consigo, azul é fácil. Aqui é azul, Perfeito. aqui é azul. Aí esse aqui Perfeito. já não sei se é vermelho ou se é verde. Aqui é um livro vermelho. E aí, esses 2 livros são iguais? Essa é uma São, daqui nessa posição são relativamente iguais. Iguais? São, mais ou menos iguais. Não, mas eles são mesmo. Ah, ok. Mesma coisa mesmo. Os 2 são vermelhos. Não, Thales, parece que não. Você tá mentindo pra mim? De boa. Você nunca vai saber. 1-0. Segunda rodada, manda pra mim aí. Segunda rodada. Minha próxima pergunta é a respeito do tempo. Eu sei que a física depende muito do conhecimento do tempo para elaborar as suas teorias, as suas fórmulas. E até pesquisei um conceito de tempo. Na física, a palavra tempo é a grandeza que permite medir a duração ou a separação das coisas mutáveis sujeitas a alterações. Ficou bonito, Diferente né? essa frase, né? Pensando na necessidade de dividir o tempo e de contar o tempo, isso para a história é fundamental, nós hoje, no mundo, digamos assim, ocidental, definimos uma espécie de calendário que nos orienta. E a grande pergunta é, qual é o nosso calendário atual utilizado no Brasil? Calendário juliano, gregoriano ou agostiniano? Gregoriano. Como é que você sabe que é gregoriano? Eu não sei por que veio na minha cabeça aqui que eu já vi isso alguma vez, assim. Nossa, Por isso que eu não- muito bem, Thales. É o calendário gregoriano, século XVI, Papa Gregório XIII. É ele. Ele mesmo, substituindo o calendário juliano, de Júlio César. Júlio César. Aquele que foi morto por... Goleiro? Não, aquele que foi Não. morto por Brutus. No Brutus? último quiz, ele Sim, mesmo. Brutus. É Brutus. Até tu, Brutus. Ele mesmo. Ele que fez o calendário juliano? Exatamente. Tanto que o mês de julho é homenagem a Júlio César. Sei. E esse calendário juliano foi substituído pelo E calendário o gregoriano, gregoriano. foi o... Foi o Papa Gregório XIII. E Gregório de Matos? Gregório de Matos. Aí fez o iogurte grego. Não, o Gregório de Matos, ele é um escritor do período colonial brasileiro. Não tem que nada a escreveu ver. na Bahia Aham. obras importantes que são narradas no famoso Boca do Inferno. Agora, do tem Brasil. calendário agostiniano ou era só Não, uma... não existe. É um distrator falso. 2-0 pro Thales. Sem pressão, viu? Terceira rodada. Vou fazer uma pergunta tranquila pra você então, viu? Deixa eu fazer um ponto, Thales. Um ponto. Pode olhar minhas perguntas? Eu posso ver sua perguntinha? Não, pode. Eu posso estudar nos livros aqui atrás? Você não sabe a cor deles? Ok, eu Então, esse caderno é Eu bonito. posso Esse é o ler caderno esse- Chamo Físico, né? Eu posso ler esse Que bom livro que você aqui. pegou ele aí. Bonito ele, né, rapaz? Bonito, O bonito. povo da internet é doido com ele. Verde. A minha pergunta é a seguinte. Nós sabemos que quando os portugueses... Ô, Thales, você não preparou nada. É porque eu tô na dúvida se eu falo português ou espanhóis. Quando os europeus... Os ibéricos. Quando os ibéricos chegaram Pronto. ao Brasil América. barra América, América, eu ok. também não sei sei aonde onde. direito, eu acho que pode ter. Tem um negócio que chama escambo, não tem? Tem. Tem escambo. Escambo. O escambo, que Do é comércio aquele ato de troca, não é? Comércio de troca. muito Comércio bem. de troca e É. tal. Isso era entre os índios e portugueses barra Perfeito, espanhóis. Perfeito. Pode ter perfeito. tido com os dois. Pode ter tido com os Com dois. os dois é o escambo. O Dava- escambo é... Pegava pau Brasil. dava- Entregava um espelho. E a minha pergunta é a seguinte: suponha que no escambo, um índio ele tenha recebido um espelho. Se ele puder utilizar desse espelho para ser um espelho de garagem, esse espelho ele tem que ser côncavo, convexo ou plano? Côncavo. Peraí, qual que é assim? Você tá parecendo minha irmã. Minha irmã fez a mesma coisa. Isso é mal de professor de história. Tá. O côncavo é aquele que fecha ou aquele que abre? Vou te dar uma dica. O côncavo é a parte de dentro da colher, o convexo é a parte de fora da colher. Ele quer manobrar ali na Então ele oca.
quer ver o máximo da garagem possível, então o espelho é convexo. Eu tô tenso, porque eu achei que era côncavo. Côncavo? Não. A colher e atrás da colher. Isso. Ah, não. Tem que ser o côncavo. Eu chutei certo, tá? Você não côncavo. Côncavo é a resposta. Eu não sei, eu tô muito apavorado. Você tá tenso, cara? Ah, não. Eu vou ter que escolher uma resposta. Minha resposta intuitiva era côncavo. Mas eu tô sentindo uma energia que você quer dizer pra mim que não é côncavo. É convexo. Acertou, convexo. Adorei. Convexo. Obrigado. Eu tava com dó, cara. 2-0. Nossa, obrigado, falei, cara. humilhação. Não teve nenhum placar aqui que foi zerado. Okay. Eu falei assim, não, coitado, ele falou côncavo. Não, mas eu jurava que era côncavo. Côncavo, não é côncavo. É côncavo. Cara, você tem dificuldade. Você não sabe falar côncavo, você não sabe diferenciar cores. Côncavo. A pergunta tem a ver com o estudo da energia. A gente sabe que com o século XX teve o desenvolvimento da energia nuclear. Meados do século XX. Perfeito. A partir de meados do século XX, nós tivemos o desenvolvimento da energia nuclear e tivemos, lógico, vários testes nucleares feitos na humanidade. E lógico que temos efeitos radioativos desses testes, que acabaram sendo apropriados culturalmente por algumas pessoas, que fizeram desenhos falando dos efeitos, digamos assim, radioativos dos testes nucleares na humanidade. E minha pergunta é simples: qual dos 3 desenhos que eu vou falar agora representa efeitos radioativos dos testes nucleares? Opção A, o X-Men. Opção B, Peppa Pig. Bob Esponja. E opção 3, Os Incríveis. Eu achei essa pergunta muito fácil. Só que da última vez que eu falei que era muito fácil, era a pergunta do Tratado de Tordesilhas, do quiz anterior, e que não tinha absolutamente nada a ver. Cara, Bob Esponja, eu acho que não tem nenhum efeito radioativo, né, cara? Apesar de ser bizarro uma esponja falar, Lula molusco. Então, Os Incríveis, cara, pô, os caras têm superpoder, né, cara? X-Men, cara, X-Men rola as paradas nucleares, né, velho? X-Men, a galera é mutação, a galera é diferente, né? Não, eu vou de X-Men. Resposta letra B, Bob Esponja. Ah, não, você tá de sacanagem comigo. Sério. Não, você tá de sacanagem. Agora, vou aproveitar seu conhecimento de Bob Esponja. Essa daí todo mundo errou, cara. Não tem lógica, não. Vamos aproveitar Bob Esponja? Bob Esponja. Vamos lá, então. Onde vive o Bob Esponja, você lembra? Na fenda do biquíni. Fenda do biquíni. A fenda do biquíni fica no Pacífico, que é o local que eram realizados testes nucleares. E aqueles bichinhos ali são desenvolvidos a partir da radioatividade. Então a resposta era Bob Esponja. Cara, isso tá no desenho, tipo, em algum episódio? Tá, em alguns episódios do Bob Esponja, a bomba atômica explode. Repare que a Sandy, que é amigo do Bob Esponja, veste roupa militar. Estaria conectado exatamente com aquele universo. Então, o Bob Esponja é a resposta. Aquela é a esquilo, o esquilo do capacete? Do capacete, ela veste roupa militar. Então, ali é um local de testes nucleares. Mas não é a única produção cultural, não, viu? A gente pode pensar Godzilla e outras mais. Então, boa resposta. Mano, Bob eu tô em choque, cara. Mari, você acertaria essa? Que Bob Esponja? Não tem menor condição, cara. Eu chutaria X-Men, você mandou bem. Adriano, eu vou fazer uma assim, papum. Ok. A minha pergunta é a seguinte: 2 opções. Pero Vaz caminha sem deslizar. O atrito é estático ou cinético? Em tese é cinético, já que ele está em movimento. Estático seria se ele estivesse não caminhando, mas parado. Se fosse o Pero Vaz parado, não caminha. Irmão dele, né? Seria, sem sombra de dúvida, o atrito estático. Sim. Mas como ele caminha, sem sombra de dúvida, o atrito cinético. Então, o raciocínio foi muito bom. Pero, você errou. Ah, sério? O pero aí é do espanhol, né? O pero o quê? Gostou? Pegadinha. Todo mundo acha que quando tá caminhando, por tá andando, é cinético. Só que, na verdade, os pés do pero, como ele não desliza, repare, o pé dele bate no chão e sai. Bate no chão e sai. Como ele bate no chão, entende que o pé dele tá parado em relação ao chão? Seria diferente se pero deslizasse? Se pero deslizasse, o pé dele raspa no chão. Aí é cinético. Por mais que ele esteja em movimento, o pé está parado em relação ao chão, né? Então, beleza. Vamos, então, à próxima pergunta. Thales, o estudo da física exige, lógico, várias referências para o seu desenvolvimento. E uma delas seria um famoso local de estudo chamado Chamo Físico. O canal Chamo Físico surgiu no dia 3 de agosto de 2017. E nesse programa do dia 3 de agosto, lógico, dezenas, centenas de pessoas fizeram comentários a respeito daquele primeiro vídeo que eu assisti inteiro mais de uma vez. O primeiro vídeo do Chamo Físico? Exatamente. Ah, você tá mentindo. Qual que é o tema? O tema se não for memória, de velocidade. Velocidade média. Foi o primeiro vídeo do Chamo Físico. Minha pergunta é muito simples. Eu quero saber qual foi o primeiro comentário realizado no site. Ó, eu só vou aceitar essa pergunta porque você é professor de história. Ok. E eu entendo essa pergunta como sendo a história do Chamo Físico. Perfeito, certinho. Importante, né? A opção A. O primeiro comentário foi nó.
Top demais. Letra B. Amei. Sucesso. Ah, você tá brincando, cara. Terminando esse quiz aqui, você sabe que eu vou lá no primeiro vídeo pra conferir, porque, velho, deve ter uma galera lá agora procurando aí o primeiro vídeo do Chamo Físico, velocidade média. Nossa, eu tinha um cabelo estilo, rapaz, eu fazia um corte aqui com a navalha. Continuou ruim do mesmo jeito, nada mudou, mas vamos lá. Eu acho, pô, quando eu criei o canal, eu divulguei pra muitos alunos, né? Eu acho que alunos tendem a falar mais um nó top demais. Eu não sei porquê. Thales, você mandou bem demais. Você lembra Acertei? das origens do seu canal. Isso, que bom, Parabéns, cara. Nó o top demais. comentário foi da Marcela e ela colocou o primeiro comentário, chama Marcela. Não faço Marcela! aí Nossa, adoro Marcela. Ok. Marcela tá sempre acompanhando aí Chamo Físico. Marcela, um beijo, né? Adriana, minha pergunta é a seguinte, duas opções. A história fala com muita propriedade, e eu sei que os alunos é importantíssimo, aparece no Enem, de um período da história do Brasil, não sei se você se recorda, chamado da política do café com leite. Perfeito, perfeito. Não A tem política do café com leite, Primeira República Brasileira. Primeira do século República, XX. meados do século XX. Não, início do século XX, mas tudo bem. Tudo bem. Ok. E aí, assim, nós sabemos que a política do café com leite consistia em café representando São Paulo, leite representando Minas Gerais, Perfeito, não é isso? perfeito. E aquela troca no poder. E a minha pergunta é a seguinte: suponha que uma pessoa vá preparar uma mistura de café com leite e ela adiciona ao copo dela café 80 graus Celsius e leite a 20 graus Celsius. E a minha pergunta é a seguinte: nessa mistura do café com leite, a temperatura de equilíbrio vai ser 50 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Há uma pergunta à parte. Serão colocados na mesma quantidade? Café e leite? Uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta retardada. Misturei café e leite a 80 e 20 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio vai ser 50, verdadeiro ou falso? Falso. Falso, acertou. Você Por que que matou eu a acertei pergunta. falso? Porque você fez a pergunta que era a pegadinha. Por quê? Porque depende da massa, né? Eu Foi sou tão idiota, burro né? assim. Não, não foi idiota, não, mas eu fiquei com isso na cabeça. Porque eu pensei, É. quanto de café e quanto de leite Claro, estaria sendo claro. colocado? Eu achei que você fosse Juninho, igual muitos alunos que pensam que 80 mais 20 dá 100, 100 dividido por dividido por 2, dois. 50 graus Celsius é o equilíbrio. Quando, na verdade, depende da massa de café, depende da massa de leite e depende também de uma outra coisa, que é o chamado calor específico. Ok, Que, mas- assim, no caso do café e do leite, a gente pode considerar praticamente igual. Mas eu achei que você ia cair nessa pegadinha da massa e você perguntou justamente ela. Quinta rodada. Próxima pergunta. Vai lá. O conhecimento da ótica foi fundamental para o surgimento do cinema. Não sei se você sabe, Thales, o cinema surgiu no final do século XIX com os irmãos Lumière, que são exatamente muito famosos, dão origem até estúdios que levam esse nome. São pessoas abastadas que foram lá e conseguiram desenvolver esse tipo de tecnologia. A fotografia veio um pouco antes, mas uma pergunta minha é muito simples. Eu quero saber, das duas opções que eu vou te apresentar, qual foi a primeira imagem registrada numa cena de cinema? Sim. Opção A é a saída de operários de uma fábrica na França, e a opção B seria uma corrida de cavalos em Paris. Uma dessas duas opções. Pô, a primeira cena registrada no cinema? Eu não faço a menor ideia, mas é legal também pra eu comentar isso com os alunos, né, cara? Em aulas de ótica geométrica, pode ser Legal. interessante. Meados de quando que foi isso? Meados do final do século XIX. Final do século XIX? Final do Não ajuda século em nada. XIX. Não ajuda em nada. Eu penso que, assim, se eles são ricos, eles frequentam lugares de corrida de cavalo, que são lugares ricos, né? De pessoas ricas que fazem apostas, mas eles podem ser ricos também e ser dono de usinas, né? E filmar a galera trabalhando. Corrida de cavalos, eu acho. Ok, eu acho que é uma ok. cena que ele falou assim, cara, legal da gente pegar isso. E a resposta está completamente errada. A primeira imagem registrada é a imagem de saída de operários de uma fábrica, inclusive da fábrica que pertencia à A eles. família Lumière. Ah, isso sabia, Perfeito. eles eram Então, ricos o suficiente Eles pra eram ter uma ricos a fábrica. ponto de filmar a saída da fábrica. Então vamos 23. então pra minha última pergunta, tá 3-2. Agora que eu vi aqui, nós vimos aqui que eu errei, né? Porque eu pulei uma pergunta de 3 e fiz de 2, mas a gente corrige aqui e eu faço uma de 3 agora na última rodada. Vamos lá então, uma pergunta com 3 opções, né? A minha pergunta é a seguinte: a história, nós sabemos que ela estuda e se preocupa muito com um momento conhecido como Guerra Fria. Meados do século XX?
XX. E aí, a Guerra Fria, nós sabemos que é onde era uma guerra que foi gerada uma tensão, não é isso, né? Não tivemos a vias de fato. E aquela batalha, né, entre Estados Unidos e União Soviética, né? Isso tudo é muito básico e todo mundo sabe disso. E a minha pergunta é a seguinte, Adriano. Qual dessas 3 temperaturas não poderiam de jeito nenhum ser atingidas pela Guerra Fria? Ou seja, qual dessas 3 temperaturas não fazem sentido nenhum elas serem atingidas? Impossível atingir essa temperatura, por mais frio que esteja. As minhas 3 opções são menos 280 graus Celsius, menos 270 graus Celsius ou menos 260 graus Celsius. Se for 260, também não consegue atingir 270 nem 280. Então, a princípio, não pode ser 260. Se for 270, também não consegue atingir 280. Se eu for muito retardado, e a chance é enorme de eu ser, porque você pode estar fazendo uma puta pegadinha comigo, é 280, você tá me chamando de retardado? Não, retardado fui eu que bolei essa pergunta em cima da hora e a pergunta foi extremamente idiota. Que bom que eu tenho o mínimo de raciocínio lógico. Essa questão ela foi muito imbecil mesmo. Você quer fazer outra pergunta? Você quer fazer outra coisa? Mas obrigado, eu te amo. Na minha cabeça, a pergunta foi tão foda que eu falei assim, cara, essa pergunta foi legal demais. Que pergunta boa, bem bolada, cara. Galera, então tá, né? Fechamos o quiz então com essa pergunta extremamente sem noção, né, da minha parte. Obrigado, Adriano. Obrigado pela presença. Obrigado. Mais uma vez. Bom, galera, espero que tenham gostado desse quiz. E aproveitar, se puder me acompanhar nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. MSN, ICQ, talvez. ICQ, quem sabe que Adriano é um cara engajado nas redes sociais, E milhares de seguidores, né? Se puder se inscrever no meu canal, vai ser excelente. E se puder dar um like no final desse vídeo, a gente conta aí com o apoio de vocês e a divulgação desse trabalho excelente que eu faço junto com o Thales. É isso aí. Muito obrigado pela presença e até o próximo quiz. Não, mas eu jurava que era cônvago. Não, cônvago, não é cônvago. É cônvago. Cara, você tem dificuldade. Cara, você não sabe falar côncavo, você não sabe diferenciar cores. Côncavo. Você tem sérios problemas. Sério, eu sei, mas... Cônvago. É cônvago e conqueves. Conqueves. Beleza.